Olá, está no ar o seu programa Opinião, uma série especial que essa semana está tratando da questão da eleição para o cargo de reitor na Universidade Federal do Espírito Santo. Todos os candidatos que participam do pleito estão sendo entrevistados e têm o mesmo tempo para defender suas ideias. Hoje o nosso entrevistado é o professor Reinaldo Cento do CAT, a chapa 40. Seja bem-vindo, professor. Professor, teremos 15 minutos de bate-papo e eu gostaria de começar a nossa entrevista falando exatamente o que o senhor pretende fazer se for eleito reitor. Obrigado pelo convite. Vou apresentar primeiro a nossa chapa. Eu sou o professor Reinaldo, ex-estudante da nossa universidade, há 32 anos professor da Universidade Federal do Espírito Santo, no Departamento de Física. Já tive um conjunto de atividades acadêmicas e administrativas. Nessa última gestão fui vice-reitor, atualmente sou o reitor pro-tempore com a saída do professor Rubens. E a professora Cida, atualmente diretora do Centro de Educação, a nossa vice, ela já tem 17 anos como professora da universidade, também ex-aluna e tem também uma atividade importante na área acadêmica e administrativa da nossa universidade. Nós temos um trabalho já histórico dentro da instituição, já temos conhecimento e experiência e sabemos que a melhor maneira de resolver os problemas da nossa instituição é a utilização do planejamento e da gestão estratégica, de forma que você consiga envolver todos os setores da nossa comunidade a partir de um diagnóstico da situação, dos problemas, das dificuldades e das oportunidades que são oferecidas à nossa instituição. A partir dessa metodologia de trabalho, desse tipo de proposição de ação, a gente pode implementar a partir do planejamento dos vários setores, das várias unidades da nossa universidade, fazer uma composição daquilo que é a meta, daquilo que é o objetivo da nossa universidade. E sendo assim, a gente consegue elencar prioridades. Você tendo as prioridades previamente estabelecidas, você consegue resolver e superar essa dificuldade de uma forma organizada, de uma forma efetiva. Nesse sentido, nós já sabemos que precisamos trabalhar um processo de recuperação predial da nossa universidade. Nós temos um conjunto de prédios antigos que foram projetados para um determinado tipo de atividades. Hoje, outras atividades diferentes daquelas são desenvolvidas nos prédios da nossa universidade. Precisamos, então, ter esse compromisso, esse objetivo de recuperação desses prédios. Também temos que trabalhar na perspectiva de novas infraestruturas, tanto prediais como de equipamento, para atingirmos o quê? Atingirmos melhor qualidade das nossas atividades, dos nossos cursos de graduação, do nosso programa de pós-graduação, da nossa pesquisa, da nossa extensão. Então, nós temos que ter um sistema que avalie e permita identificar aquilo que é necessário para atingir determinados objetivos. Então, nós crescemos de uma maneira muito significativa nos últimos anos. Então, a nossa universidade teve uma expansão muito grande na graduação, na pós-graduação, na pesquisa e na extensão. Hoje, sabemos que ainda temos que crescer do ponto de vista quantitativo, mas temos que ter metas de qualidades. Esses são os principais objetivos e propósitos da nossa chapa. Como uma infraestrutura e uma necessidade muito grande da nossa universidade, hoje nós temos a construção de um novo hospital universitário. Ele fala um novo hospital universitário, mas na realidade é um anexo ao atual prédio do hospital universitário, um prédio com 10 mil metros quadrados, em que um conjunto de atividades serão desenvolvidas. Por exemplo, a capacidade nossa de leito hoje de 320 poderia chegar a 400. Esse prédio, parte dos equipamentos nós já temos, que são equipamentos novos da infraestrutura do hospital, que ele já teria uma localização em ocupação e uma utilização imediata. Outros teriam que programar a sua aquisição ao longo do tempo e outros substituir ao longo do tempo. E o atual prédio, o prédio Getúlio Vargas, ele serviria como um suporte administrativo desse novo hospital universitário, que seria um prédio anexo ao atual hospital universitário. Professor, o senhor está falando da questão do CAM. Existe mão de obra suficiente para fazer esse investimento funcionar? Isso é um problema sério da nossa universidade, das instituições públicas federais de uma forma geral e das universidades em particular. O quantitativo nosso hoje de técnicos administrativos e de docentes não é suficiente para que a gente possa cumprir a nossa missão e possa exercer as nossas atividades de forma a que você não tenha uma sobrecarga
ou mesmo a falta de determinados tipos de conhecimento, de capacitação, de especialidades nos serviços técnicos e acadêmicos da nossa universidade. O hospital hoje nós temos em torno de 900 e poucos funcionários do quadro efetivo, quando a necessidade, inclusive por avaliação de auditorias do Ministério Público e do próprio Ministério da Educação, nós teríamos que ter entre 1.800 e 1.900 técnicos administrativos, entre médicos, enfermeiros e suporte nas outras áreas, para que esse hospital funcionasse naquilo que é a sua previsão dos 320 leitos e todas as atividades e as complexidades que gerir e desenvolver atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e principalmente de assistência. Esse é o nosso hospital universitário, ele é fundamental e extremamente necessário para qualquer política de saúde do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo não pode prescindir desse hospital na sua política de saúde. E é por isso que, inclusive, temos interlocução com o governo do Estado, via, inclusive, o próprio governador, com o secretário estadual de saúde e a nossa bancada federal, no sentido de aportar recursos para que a gente possa viabilizar não só esse prédio, mas o equipamento necessário. E trabalhar também como apoio e pressão junto ao governo federal para que a gente supra a necessidade do quadro efetivo da nossa universidade, dos técnicos administrativos para o hospital e também para os outros setores da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, quando o senhor fala da construção de um anexo no CAM hoje, já existe um projeto para isso? A questão financeira, da onde virão esses recursos? Nós temos já um pré-projeto, o projeto executivo está em fase de preparação, as nossas equipes da universidade estão em processo de elaboração desse projeto. A previsão inicial só da obra física seria em torno de 30 milhões de reais, onde nós estamos buscando esse recurso. Nós estamos buscando esse recurso junto a um aporte que a bancada poderia fazer através de emenda parlamentar. Nós estamos buscando uma parceria junto à Secretaria Estadual de Saúde e junto ao Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Nós estamos fazendo um processo de negociação mais amplo. O governo federal está implementando o chamado REUF, que é um programa de reestruturação dos hospitais universitários. Então, a gente acha que temos aqui uma chance, uma oportunidade de captação de recursos para esse investimento que nós estamos querendo fazer no hospital universitário. Além, é claro, de ampliar os recursos de custeio do hospital. Isso é um aporte para investimento, equipamentos e obras físicas, no caso aí a construção desse anexo, junto com um aporte que a bancada pode fazer e que a Secretaria Estadual de Saúde também possa fazer. Falando em obras, como fica a questão da moradia estudantil? Nós estamos propondo o seguinte, para o interior do estado, buscar viabilizar num curto espaço de tempo a moradia estudantil, porque percebemos isso como uma necessidade mais premente. Tanto Alegre como São Mateus tem a sua capacidade de oferta de moradia esgotada. Então, os aluguéis hoje estão muito altos. O auxílio que nós damos, que é o chamado auxílio moradia, não está sendo suficiente para bancar esses aluguéis, mesmo que na montagem de república. Então, o primeiro passo na questão de moradia estudantil seria com um foco nos campi do interior do estado. Aqui, no campus de Goiabeira e de Maruípe, a nossa proposição é fortalecer e incrementar o chamado auxílio moradia. É uma bolsa que nós damos aos estudantes carentes, que têm condição financeira e que não são moradores da Grande Vitória. Nós damos esse auxílio moradia e eles, através desse auxílio moradia, podem montar as repúblicas, alugar um espaço e morar. E, além disso, esses estudantes carentes da universidade, eles têm auxílio transporte, auxílio permanência e auxílio alimentação. Então, nós temos auxílio moradia, auxílio permanência, auxílio alimentação e auxílio transporte. Professor, uma outra questão que é muito reivindicada, não só dentro da universidade, como em todo o país, é a questão da segurança. Como é que fica isso no seu projeto? Nós temos trabalhado e sentido, junto à comunidade, vamos dizer assim, uma sensação de segurança. Nós vivemos em cidades e em regiões metropolitanas que essa questão da insegurança ela está latente, ela é presente dentro das nossas famílias, dentro das pessoas que a gente convive. Nós estamos nesse ambiente. Então, nesse sentido, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos junto, inclusive, já ao Governo Federal, ao Ministério da Educação, fizemos a Andifes, que é a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais do Espírito Santo, fez um pleito junto ao Ministério da Educação que nesse orçamento para o ano que vem seja ampliado os recursos específicos para a segurança.
Isso, então, no primeiro momento, a gente pode trabalhar essa questão da ampliação da terceirização, porque hoje nós não temos o quadro de segurança, de técnicos de vigilância da universidade, porque é um quadro de extinção. Então, a universidade hoje não pode contratar como técnicos efetivos, como servidores efetivos, porque não temos esse quadro. Então, nós estamos hoje com a terceirização. Nós temos uma composição pessoal nosso, que vem do quadro antigo da universidade, e o pessoal terceirizado. Então, nós estamos solicitando mais recursos para implementar a terceirização. E estamos também discutindo a questão, junto ao Ministério da Educação, de criação de um quadro próprio de vigilância das universidades. Além disso, tem um conjunto de medidas suplementares que nós estamos fazendo. É discutir e viabilizar uma melhor iluminação, principalmente dos locais de trânsito de pessoas. Você equipar os nossos vigilantes com meios de comunicações eficazes e rápidos para que eles possam, a partir de um vídeo monitoramento que nós estamos buscando a ampliação, estar presente quando tiver algum tipo de indício ou de suspeita de ações não próprias dentro da nossa universidade. Isso é ter essa agilidade, isso é você poder fazer uma abordagem mais rápida a partir do auxílio do monitoramento e da forma de comunicação entre os vigilantes que estão, de comunicação e de transporte dos vigilantes da nossa universidade. Nós estamos trabalhando nessa perspectiva e estamos aportando recursos para isso. E a intenção é executar essas melhorias não só aqui na Grande Vitória, mas no interior? Em todos os campos da universidade. Em Maruípe, a sensação de insegurança em Maruípe, inclusive, talvez seja maior do que nos outros campos da nossa universidade, porque você tem uma situação geográfica tal, de estrutura física, inclusive, do campo de Maruípe, mais complexas desse ponto de vista. Nós estamos também trabalhando e dando uma atenção especial a isso. Ao campus de Goiabeira, ao campus de São Mateus e ao campus de Alegre. E aos campos de Alegre. Na verdade, porque Alegre é um campus universitário com vários espaços não contínuos em Alegre. Então, nós temos que pensar isso também. Professor, o senhor já falou da questão da infraestrutura em termos de obras físicas e no que diz respeito a laboratórios? Então, isso, tanto do ponto de vista de ampliação do espaço físico como de equipamentos, isso tem que estar associado a um plano de metas da universidade. Que plano de metas? Qual seria esse plano de metas? É um plano de metas de melhoria da qualidade dos nossos cursos, dos nossos programas e, por exemplo, da nossa atividade de pesquisa. Em cima disso, a gente pode identificar, num curso A, quais os passos que tem que ser dado para atingir um determinado objetivo. Você tem um nível de avaliação, esse curso é avaliado com um determinado conceito, nós queremos ampliar esse conceito atual para um conceito superior num processo. Então, dentro desse processo, nós temos que definir o que falta desse curso. Isso. O que nós temos desse curso? Isso. Então, de uma forma complementar, a gente atinge o objetivo fazendo investimentos com focos direcionados para a melhoria da qualidade. Temos que entender que é um processo. Não existe solução milagrosa, não existe solução no estalar de dedos, não existe solução no piscar de olhos. Nós temos que entender que é um processo de construção coletiva e de definição de prioridades. Os recursos são finitos. Nós queremos sempre buscar mais recursos e nós estamos preparados e dispostos a buscar mais recursos, mas sabemos que eles são finitos. E a construção da universidade ela se faz dentro de um processo. Muitos no passado deram a sua inteligência, o seu trabalho, todo o seu esforço para construir essa universidade. Nós recebemos essa universidade, estamos trabalhando para que nós oferecemos essa universidade no futuro em condições melhores. E outros continuarão construindo e fortalecendo e fazendo a respeitar e cumprir a sua missão, de formar bons profissionais, de produzir conhecimento e de interagir e prestar serviço à nossa sociedade, principalmente aqui do Estado do Espírito Santo e a sociedade brasileira, que é a quem devemos essa obrigação. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas se o senhor puder concluir o raciocínio... Porque nós devemos, qual é o compromisso nosso? O compromisso é com a nossa universidade, com a nossa comunidade, mas principalmente com a sociedade. Nós somos uma instituição pública. O respeito nosso, a obrigação nossa é com a sociedade brasileira, é com a sociedade capixaba. É isso que nós afirmamos, é isso que nós queremos para a nossa universidade. Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Eu acabei de entrevistar o professor Reinaldo Cento Ducati, ele que é da Chapa 40. Lembrando que todos os candidatos que concorrem ao cargo de reitor da Universidade Federal do Espírito Santo estão sendo entrevistados no programa Opinião. No segundo bloco, eu volto com mais uma entrevista. Não saia daí.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, uma série especial que trata a respeito da eleição para reitor na Universidade Federal do Espírito Santo. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de 15 minutos para defender suas ideias. Nessa segunda etapa do programa, nós vamos ouvir o professor Sebastião Pimentel, da Chapa 60. Seja muito bem-vindo, professor. E nós vamos conversar o nosso bate-papo perguntando exatamente o que o senhor pretende fazer na universidade caso seja eleito. Bom, em primeiro lugar, agradecer à TV Assembleia pela oportunidade de estar aqui conversando sobre nossas propostas. Eu sou professor dessa universidade há 31 anos, aliás, fui aluno também dessa universidade, sou professor do Departamento de História, do curso de graduação e do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado. Temos muitos planos para a universidade, até porque a universidade vivencia hoje inúmeros problemas de diversas ordens, de questões de infraestrutura, questão de segurança, questão de ampliação dessa universidade para além dos campos de Vitória e de Maruípe. A universidade vivencia hoje um problema muito grave, que é o problema da dissociação da universidade com a comunidade externa, que é algo que precisamos recuperar imediatamente. É uma universidade que não tem conseguido dialogar com a comunidade externa e precisamos buscar de todas as formas uma inserção maior dessa universidade, onde ela opine, onde ela coloque as suas posições, quais são os problemas que essa sociedade vivencia e, enfim, nós precisamos atacar firmemente inúmeros problemas que a universidade vivencia nos dias de hoje. O senhor elencou a segurança como um problema da universidade. O que o senhor pretende fazer nesse assunto? Bom, o problema da segurança da universidade é algo que é muito grave, porque nós temos hoje uma preocupação maior com a questão do patrimônio material e a gente está esquecendo de que o maior patrimônio da universidade não é o patrimônio material, e sim o patrimônio humano que nós temos ali, que são professores, que são técnicos administrativos em educação, que são alunos que ali estudam. Precisamos ter uma melhor iluminação do nosso campus, precisamos, de uma vez por todas, buscar parcerias com a comunidade externa, no caso, o governo de estado, governos municipais, no sentido de um monitoramento e um policiamento da área externa ao campus, não dentro do campus, mas externa ao campus, um policiamento melhor das áreas externas. Precisamos fazer um monitoramento das áreas internas da universidade, porque hoje é muito precário, nós temos pouco monitoramento. E é preciso também ter um certo controle sobre as repartições da universidade. Então, outro dia eu fui ao hospital universitário e entrei, ninguém me perguntou quem eu era, o que eu ia ali fazer, e eu poderia estar indo lá fazer algo que não era devido. Então, a universidade tem que ter um controle também. É claro que uma universidade é aberta, há a possibilidade de você entrar e sair, mas há uma necessidade de que você, para ir a determinadas repartições, precisa mesmo que nós possamos ter um controle. É preciso também que a gente conscientize a comunidade da própria universidade que a segurança também é um dever de todos nós. Nesse sentido, precisaríamos, no caso, por exemplo, colocarmos pontos onde as pessoas pudessem se comunicar diretamente com a guarda. Hoje, se eu ver qualquer problema, a quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? Ninguém sabe com quem vai falar. Isso é algo que a universidade precisa rever imediatamente. Professor, o senhor acha que esse modelo ele se adapta bem, não só à Grande Vitória, mas como também no interior? O problema de segurança maior é na Grande Vitória, né? Que é Maruípe e Goiabeiras. Eu diria que nos campos do interior, esse problema ele é muito menos acentuado. Então, acho que o problema, o foco maior hoje é uma questão de segurança dentro desses dois campos que eu falei. Nós não podemos esquecer que tanto o campus de Goiabeira como o de Maruípe são campos muito abertos, onde tem população, tem comunidades que frequentam esses campos, que não pertencem, que não estudam, que não trabalham nessa universidade e que, portanto, é preciso uma segurança muito mais acentuada nesses dois campos que nós estamos falando. Professor, no que diz respeito à moradia estudantil? Bom, a universidade expandiu para o interior, os campos do interior, sobretudo, tem uma população de estudantes que é oriundas de outras regiões, de outros estados, de outros municípios. O campus de Goiabeiras e de Maruípe também hoje recebe um contingente de alunos de outras áreas, de outras regiões. E a nossa universidade ampliou muito a entrada de alunos de menor poder aquisitivo quando instituiu o sistema de cotas na universidade. Então, a universidade tem que buscar garantir não só a entrada desses alunos,
mas garantir, sobretudo, a permanência desses alunos. E a moradia estudantil é um dos problemas que nós devemos atacar firmemente na universidade. Há alguns campos, como, por exemplo, o de Alegre, eles, por exemplo, têm até a moradia estudantil, só que em pequeno número, sucateado e, pasme, é só para o sexo masculino. Quer dizer, mulher é negligenciada neste aspecto. Então, não podemos uma universidade garantir moradia para um sexo e não garantir para outro. Até porque hoje nós sabemos que a maioria dos estudantes que estudam em nossa universidade são do sexo feminino, não são mais do sexo masculino. Quando nada é uma equitativa, ou seja, há um meio a meio, né, de cada sexo. Então, a universidade tem que estar preocupada com os dois sexos, na verdade. E então, existe recurso para... Olha, recursos uma universidade deve buscar captar. Este é um outro problema que a nossa universidade vivencia. Primeiro, porque a nossa universidade fica muito dependente dos recursos que o MEC manda. Uma universidade tem que buscar recursos para além do MEC. Além do que, essa universidade deveria dialogar melhor com a classe política, para que a classe política do Espírito Santo, a bancada do Espírito Santo, pudesse associar a Universidade Federal para tentar conseguir, junto ao MEC e junto a outros órgãos de fomento, os recursos que a nossa universidade precisa. O fato é que a nossa universidade hoje não dialoga. O que faz diferente, por exemplo, o IFES. O IFES conseguiu, no ano passado, emendas de bancada para o IFES. A UFES não conseguiu recursos de emenda de bancada, o que é um grande equívoco da universidade. Essa universidade precisa dialogar com o grupo político do Estado do Espírito Santo, seja ele estadual, municipal, federal, ou seja, a classe política é muito importante para a universidade e nós vamos buscá-los e atraí-los para lutar em defesa de nossa universidade. Professor, o senhor falou também com relação à expansão da universidade e o que o senhor propõe em termos de infraestrutura, construção de prédios, laboratórios? A questão da infraestrutura, como eu já tinha inicialmente falado, é um dos maiores problemas. Eu diria que é o maior problema hoje da universidade. A infraestrutura nossa está muito sucateada. Até porque hoje há uma grande preocupação em construir prédios novos, no que eu sou totalmente favorável que se possa construir. Mas nós não podemos esquecer os prédios já construídos na universidade. Não podemos deixá-los com graves problemas estruturais como eles se apresentam hoje. Então, a universidade tem que estar preocupada, sim, com construir prédios novos, mas tem que buscar também construir, reformar os prédios antigos da universidade. E a universidade tem que conseguir mais recursos financeiros para conseguir ampliar, né, a sua estrutura física. Acho que a universidade deveria também dialogar com o governo estadual, com o governo municipal, no intuito de conseguir, por exemplo, áreas desses órgãos para que eles pudessem ceder em comodato à própria universidade, que a universidade pudesse utilizar, né? Por exemplo, nós sabemos de prédios que estão desativados ou semi-desativados, que a universidade poderia recebê-los, reformar estes prédios e implantar, por exemplo, estruturas da universidade, que seria de muito bom grado recebido pela nossa universidade. A universidade precisa expandir, a universidade precisa sair do campus de Maruípe e de Goiabeiras, aqui no caso de Vitória, e uma boa oportunidade seria ocupar prédios públicos de Estado, de município, que ficaria sob a guarda da universidade. Professor, um outro ponto que é reivindicação de técnicos, professores e alunos é a questão do hospital universitário. O hospital universitário é um caos, né? Tanto é um caos que o próprio CRM do Espírito Santo pediu que o hospital pudesse ser fechado. E o que a gente fica muito triste é de ver que os profissionais que ali trabalham se dedicam imensamente àquele hospital. A gente esteve visitando, por exemplo, ontem um hospital universitário e vimos lá, fomos numa UTI de neonatal, uma criança de apenas 300 gramas, e com o trabalho de médicos, enfermeiros, apesar de todas as condições adversas, essa criança consegue sobreviver graças ao trabalho, ou seja, eles conseguem manter aquilo no muque, né, na força. E é preciso que a gente dê condições a essas pessoas de trabalhar. Então, diferentemente do que alguns colocam, como a necessidade de construção de um novo hospital, acho que precisamos cuidar do hospital universitário que nós temos. Aquele hospital ele é responsável pela formação do maior número de profissionais da área de saúde desse estado. E, portanto, ele não pode ficar numa situação de sucateamento, de abandono como ele vive hoje. Então, é preciso buscar recursos, não só junto ao MEC, mas junto
ao Ministério da Saúde, para que a gente possa, então, dotar aquele hospital das necessidades que ele se faz presente. É preciso também fazer parcerias com o governo de estado, governos municipais, uma vez que os municípios e o estado se utilizam do hospital para o atendimento à população. Então, governo de estado, municípios, tem que ser parceiro da universidade. Não pode só se utilizar do hospital, é preciso também que eles deem a contrapartida ao hospital para que a gente possa fazer aquilo que a gente sabe melhor fazer, que é o atendimento a toda a população e a formação do pessoal da área de saúde, que nós somos responsáveis pela formação de grande parte dos profissionais de saúde que estão trabalhando hoje no Espírito Santo. Professor, a questão da mão de obra no hospital também é deficitária. Pois é, o número de técnicos de enfermagem, de laboratórios, técnicos de radiologia é muito pequeno. Só para você ter uma ideia, hoje, metade dos profissionais que ali trabalham são terceirizados. Não que esses profissionais terceirizados não sejam profissionais competentes e sérios e dedicados, mas o fato é que tão melhor seria que eles fossem de carreira, né, da universidade. Por quê? Às vezes você tem um convênio e esse convênio termina e você tem uma mão de obra que acabou de estar pronta mesmo, ela vai embora, né? Você perde essa mão de obra. Então a gente não deve buscar mesmo ter uma equipe do próprio hospital. O número de médicos é pequeno, o número de professores para fazer o trabalho prático com os alunos também é pequeno, enfim, nós temos inúmeros problemas. Esses problemas, por exemplo, acarretam um outro grave problema que é hoje, 50%, quase que 50% dos leitos do hospital estão fechados. Por falta de quê? Por falta de profissional trabalhando nesse hospital. Então é preciso que nós consigamos rever essa questão urgentemente, é preciso olhar esse hospital com maior carinho e, pasme, hoje, inclusive, o hospital ele paga a conta da própria universidade, quando deveria ser diferente, né? É claro que existe uma determinação do MEC que a universidade não poderia injetar diretamente recursos no hospital, mas a universidade pode, sim, através de projetos, conseguir recursos para o hospital. Ela não pode destinar recursos dela própria, mas ela pode captar recursos e colocar no hospital. E é isso que nós vamos fazer tão logo sejamos eleitos reitor dessa universidade. Professor, o senhor ainda tem 2 minutos para as considerações finais. Bom, então, mais uma vez eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando. Eu me sinto preparado imensamente para essa tarefa, que não será uma tarefa pequena, que é gerenciar e administrar essa universidade. Eu tenho uma experiência de 31 anos na universidade, ocupei inúmeros postos administrativos, o que me faz ter uma compreensão muito larga e muito grande de toda a estrutura da universidade. Eu acho que quem se propõe a administrar uma universidade tem que conhecer profundamente a universidade. A gente, então, já demonstrou ao longo desses 31 anos e através de todas as atividades administrativas que ocupamos, que temos competência, que temos condições, que temos conhecimento para fazê-lo. Acreditamos que precisamos mudar essa universidade para que ela possa avançar, para que ela possa ser muito melhor do que ela é hoje. É a única universidade pública do Estado, é a universidade de maior excelência e nós não podemos abrir mão de ter uma universidade que seja uma referência nacional. Nós não podemos ser apenas uma referência local, uma referência do Estado, mas temos que ser uma referência nacional. E só vamos conseguir ser uma referência nacional se mudarmos, se sairmos do patamar que estamos hoje, se conseguirmos avançar profundamente, se conseguirmos criar cursos de graduação de melhor qualidade, se conseguirmos dar uma assistência muito melhor do que damos hoje à comunidade, se conseguirmos nos inserir com a sociedade, que hoje é uma grande falha da universidade. Mas tudo isso são inúmeros problemas que são possíveis de ser resolvidos, né? E basta apenas ter vontade política, basta apenas ter dedicação e basta apenas ter coragem para fazê-lo. E é isso que nós temos e é isso que nós vamos fazer quando formos eleitos reitor dessa universidade. Sebastião Pimentel, Chapa 60, uma boa sorte para o senhor. Muito obrigado pela participação aqui no programa Opinião. A edição de hoje do programa Opinião fica por aqui, mas eu aguardo você em um outro encontro. Até lá!